Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Nós vamos falar agora de um dos principais personagens da Bíblia. Aquele que é venerado, não é? Até mesmo por judeus cristãos, venerado não no sentido de adorado, né? Mas pela sua importância, judeus cristãos e muçulmanos também. Porque os muçulmanos, eles reivindicam serem descendentes de Abraão, e realmente eles são, né, pela linhagem do filho que Abraão teve com a escrava, mas não de Isaac. Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu creio que aqui uma boa pedida é a gente dar um pulinho lá em Gênesis para ver como é que aconteceu. Como é que aconteceu isso com Abraão, que ainda se chamava Abrão na época? Gênesis 12. Mas antes a gente vai ler o final do capítulo 11 de Gênesis. Versículo 28 diz assim: Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arão, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Quando nós abrimos o capítulo 12 de Hebreus, a impressão que dá é que Abrão recebeu um chamado de Deus quando estava aqui nessa cidade de Harã. Mas é só investigar um pouco que a gente entende melhor isso. No capítulo 12, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, na realidade, o chamado de Deus, quando a gente vai lá para Atos capítulo 7, versículos 1 e 2, e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, antes de habitar em Harã, Abrão recebeu esse chamado de Deus para sair da terra e sair da parentela dele. Porém, como a gente já viu no capítulo 11, ele não saiu totalmente da parentela, porque o pai foi junto. O Senhor prometeu a Abrão fazer dele uma grande nação. Mas ele sai de Ur dos Caldeus, de uma terra onde ele era provavelmente idólatra, né? Porque a idolatria imperava lá. E o Deus verdadeiro o chama para fora. Mas ele vai, o seu pai vai junto ainda, ele leva o seu pai. Então ele
não se desligou totalmente da parentela. Ele foi habitar numa cidade em Harã. Só depois que o seu pai morreu, quando Abrão já estava com 75 anos, é que foi que ele saiu de Harã. E Sarai, sua mulher, já também estava a certa idade, já estava na melhor idade, né? Então ele vai sair de Harã e para ir para um lugar que o Senhor tinha mandado ele ir para. Sai para uma terra que eu mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Ele fala isso em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, o que ele não saiu logo de início, né? Para a terra que eu te mostrarei. E ele sai na fé, porque o Senhor não mostrou para ele para onde ele devia ir. Ele vai, mora em Harã, e depois de Harã ele sai de Harã, mas ele não tinha o GPS, ele não tinha as coordenadas, ele não tinha um mapa. Ele saiu. Ele obedeceu e saiu na fé. E é claro que ele muita gente deve ter zombado dele, como muita gente zomba de um cristão quando ele faz coisas pela fé. Quando ele segue a palavra de Deus pela fé. Não por evidências, não porque ele vê alguma coisa, né? O mundo fala que você tem que ver para crer. No caso do cristão é diferente, é crer para ver. Como a gente já viu em várias passagens, né? Eu não te disse que se credes, verás. O Senhor falou para Marta. Então esse é o caminho do cristão. Então ele sai, para lá em Harã, mas tem que esperar seu pai morrer. A velha ligação dele tem que acabar ali, se ele quiser continuar o caminho da fé. E muitas vezes nós não conseguimos seguir adiante na fé por ficarmos presos à parentela, ficarmos presos às coisas que nós já estamos acostumados. E quando nós partimos pela fé a seguir o Senhor, vai haver um rompimento, Quando o Senhor chamou seus discípulos, os primeiros apóstolos, a gente lê lá nos evangelhos que eles, deixando suas redes, o seguiram. Eles deixando suas redes, que redes? Era claro que eram as redes de pesca, né, da profissão deles, mas a gente pode interpretar também que eram as coisas que os prendiam. Eles, deixando as suas redes, o seguiram o Senhor. E quando ele chama Mateus, na porta da coletoria, Mateus imediatamente larga o seu emprego, larga a sua posição e segue o Senhor Jesus. Então, seguir o Senhor tem um custo, né? Sempre tem alguma coisa que nós vamos acabar deixando para trás. É importante entender isso. Mas vamos voltar lá para o nosso Hebreus capítulo 11, para aprender um pouquinho mais desse homem de fé que é Abraão, ou Abrão no começo, né? Então, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, no versículo 8 de Hebreus 11, indo para um lugar que havia de receber por herança. Ou seja, era um lugar que já era dele, uma propriedade que já era dele, e saiu sem saber para onde ia. Alguém pode falar assim, mas que interesse é esse, né, de querer uma terra? Que interesse material era esse de Abrão, de querer uma terra, querer fincar a bandeira numa terra? Bom, a verdade é que ele nunca tomou posse dessa terra, mais do que o pedaço que ele comprou para poder sepultar a sua esposa. No mais, ele continuou vivendo na terra que lhe era prometida, mas não como dono dela, como peregrino, morando em tendas. O seu sobrinho, que vai se aventurar a morar na cidade de Sodoma, e nós vemos o desastre que foi, né? Acaba depois perdendo a sua esposa também, e quase perde suas filhas lá em Sodoma. Mas Abraão obedeceu, saiu sem saber para onde ia,
pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, ou seja, como uma terra que não fosse dele, mas estava prometida para ele, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele saiu assim? Por que ele tinha essa ganância de morar nessa terra que Deus prometeu? Não era ganância. Ele estava enxergando mais longe. Ele estava enxergando mais longe. A gente vai, versículo 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O objetivo dele não era só aquela terra ali, não. Era muito mais elevado. Era a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então ali vai esse homem agora, e o Senhor tinha prometido a ele, quando o Senhor fez a promessa, no versículo 12 fala: por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Na realidade, isso aqui pode ser uma referência aos dois povos que seriam beneficiados pelas promessas feitas a Abraão. Porque nós sabemos que todos os que são da fé são descendentes de Abraão, são filhos de Abraão. Isso inclui tanto judeus, hebreus, como gentios. E a igreja, por sua vez, também acaba se beneficiando daquela promessa que Deus fez a Abraão. Porque ali temos então dois povos, um povo terreno e um povo celestial. E eles são representados aqui nesse versículo 12 de Hebreus 11 como as estrelas do céu, esse é o povo celestial, e a areia inumerável que está na praia do mar, esse é o povo terreno. Então é uma multidão muito grande que descende de Abraão pela fé e que será salva no final. Algumas pessoas acreditam que a salvação seja para um número muito pequeno de pessoas. No capítulo de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, nós vamos falar de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Dentre os mortos. Importante entender quando você lê a palavra dentre. Não é o primogênito dos mortos, é dentre. O que é dentre os mortos? Aquele que é tirado do meio dos mortos. Para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, o primeiro lugar. Então podem ficar sossegados que no frigir dos ovos, no cômputo final da história da humanidade, Satanás não vai levar a melhor, não vai levar vantagem. Haverá mais salvos do que perdidos no fim dessa história. Mas como? São tão poucos que aceitam o Evangelho, que creem no Evangelho. Mas os salvos são de várias classes, né? Os que creem no Evangelho são igreja hoje. Mas você tem os santos do Antigo Testamento. Você tem diferentes classes de pessoas que serão salvas no final. E você tem também que pensar nas crianças que morrem em idade ainda incapazes de crer. Estão salvas. Ou mesmo aquelas crianças que não têm entendimento, né? Que têm lesão, paralisia cerebral, lesão cerebral, não têm capacidade de entender o suficiente para crer. Estão salvas. Estão salvas. Não por obras ou não por sua incapacidade, mas pela obra de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente para salvar todos esses. Agora pensa nos milhões, bilhões de fetos descartados nos abortos, tanto abortos naturais quanto abortos provocados, estão salvos. Se alguma irmã está me escutando, em algum dia, algum momento da vida, ela teve um aborto, seja um aborto natural, espontâneo,
seja porque antes de se converter ela praticou um aborto, né, de vontade própria, saiba que irá encontrar esse filho ou essa filha no céu. Sim, o Senhor não vai desperdiçar nenhum. E por isso que no cômputo final, na contagem final, Cristo terá em tudo a preeminência, o primeiro lugar em tudo. Satanás não vai poder chegar no final e falar assim, mas eu levei muita gente para a perdição. Não levou nada, cara. De jeito nenhum. É Cristo quem vai ter a preeminência em tudo. Então, voltando aqui para Hebreus capítulo 11, versículo 8, nós começamos a leitura, né, desse segmento. E no versículo 11 nós lemos que pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Porque ela tinha quase 90 anos, né? E Abraão tinha 99 anos quando nasceu o seu filho Isaque. Ela deu à luz já fora da idade. Alguém poderia aqui observar a longevidade, né, a vida longa dos patriarcas, dos que vieram até antes do dilúvio, e falar assim, não, mas é porque então a pessoa ficava fértil mais tempo. Não. Veja que aqui está escrito, deu à luz já fora da idade, ou seja, 90 anos já era fora da idade. É claro que as mulheres daquela época eram mais vigorosas e devem ter dado à luz muito além da idade que hoje se considera o máximo, né, para uma mulher poder dar à luz. Eu não lembro exatamente se é 40 anos, 50 anos, não lembro. Mas aqui se deixa muito claro que ela já estava fora da idade quando deu à luz. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja que é tudo por fé. Tudo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E mesmo estando já numa idade em que já estava flácido, né, já não tinha mais o vigor de um jovem, ele conseguiu reproduzir. Ele conseguiu se reproduzir. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.